trouxe uma convidada para mim muito especial. Ela me ajudou a resgatar a autoestima. Ela me ajudou a encontrar uma versão muito melhor da Luana. E eu não podia deixar de compartilhar a mensagem dela aqui com vocês, porque eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também vão começar a se cuidar a partir desse bate-papo. Antes de eu mostrar para vocês quem ela é, de eu chamá-la aqui para falar um pouquinho, eu gostaria que você se inscrevesse, que você curtisse e compartilhasse esse episódio. Tenho certeza que se você compartilhar, mas eu nem sei o que vai falar ainda. Tenho certeza que se você compartilhar com pessoas que você ama, você vai estar ajudando essa pessoa a se cuidar muito mais. Doutora Mayla, Ah, que maravilhosa! linda. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu honro seu tempo, honro a sua vida. Obrigada por ser a pessoa que você é. Te descobri há algum Obrigada. tempinho, Alguns anos já, né, Lu? há alguns anos. E eu sou muito feliz, por você ter aceitado o meu convite e estar aqui Com prazer. para compartilhar um pouquinho dessa mensagem aí que Obrigada você. pelo convite, obrigada também pela disponibilidade. Estou muito, muito feliz de estar aqui com você. Vamos falar de um tema que eu gosto muito. Que delícia, gente. Para quem não sabe, a doutora Mayla é a minha dermatologista. A grande maioria das pessoas acompanham, né? Tá na hora de eu voltar lá. Né? Já tá na hora. E as mãos dela é mãos de fada. Amém. Que Deus me abençoe sempre com essas mãozinhas. Com certeza. E eu tô super feliz de você estar aqui. Não só pelo ser humano que eu te conheço, mas principalmente porque eu sei que a gente vai ajudar muitas pessoas com a tua mensagem, com a experiência que você tem. E você é uma mulher que eu admiro demais. Você tá sempre muito bem cuidada, mesmo que os desafios da vida aconteçam. Tenho certeza que com você não é diferente, mas a gente, quando tá perto de você, sente uma energia muito boa. E é uma energia que todas as mulheres deveriam poder estar próxima para poder sentir isso, porque motiva tanto a gente a se cuidar. É tão gostoso isso. Ai, que delícia. Nossa, isso já valeu meu podcast do dia, É porque muito. eu falo, Lu, que a gente precisa se gostar, né? E eu acho que vocês também sentem muito isso, porque eu amo o que eu faço. Eu amo, eu falo, eu sou dermatologista, mas acima de tudo, a gente lida com pessoas, né? E as pessoas se conectam com pessoas. Então não Verdade. adianta eu estar cabisbaixa, não adianta eu estar mal, porque eu ponho a mão em vocês, eu toco em vocês. Então, eu tento ter sempre essa energia e eu sempre tento motivar minhas pacientes a se cuidarem, a se amarem, a se respeitarem e saberem que elas são merecedoras dessa felicidade, né? Que delícia isso, né? Ai, vou começar com uma pergunta-chave. É uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, porque eu conto um pouquinho de quem. Por que que eu trouxe você aqui? Porque é uma pessoa especial, mas nada mais justo de você falar quem você é a partir da tua ótica, a partir da tua visão. Então, gostaria de saber quem é a doutora Mayla ou a Mayla Carbone. É difícil essa pergunta, né? Muito difícil para a gente falar, né, da gente mesmo, mas eu sou a Maila Cássia Carbone e Maroni, né? Depois de casada, meu sobrenome aumentou. Eu sou uma mãe apaixonada. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Eu sou uma mãe de dois filhos lindos, de dois príncipes. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente realizada com o meu trabalho. Eu sou muito feliz sendo médica. Eu falo que eu nasci para ser médica e a profissão, ela tem um poder muito grande na minha vida mesmo. Eu tenho como filho a medicina, né? Eu sou uma filha carinhosa, uma filha prestativa. Eu sou uma pessoa meiga, eu sou muito carinhosa com as pessoas que convivem ao meu redor. Eu adoro presentear, mas também sou uma pessoa extremamente insegura. Apesar de eu mostrar todo esse empoderamento, eu sou uma pessoa dentro de mim que eu sou uma pessoa um pouco insegura. Sou libriana, né? Então, às vezes, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, sabe? Eu sou bem assim, E é um ser humano, antes de qualquer coisa. indecisa, indecisa demais. Que mais? Sou perfeccionista, extremamente exigente. Quando
eu me proponho a fazer alguma coisa, eu preciso fazer essa coisa muito bem feita. Perfeccionista, né? Uhum. Que mais? Acho que tanta coisa. Preguiçosa, eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa, eu detesto acordar cedo. Acordar antes das 8 para mim, assim, é um sofrimento. Meu Apesar Deus. de vocês verem eu com essa rotina louca, mas realmente isso é uma coisa que eu falo que é até um defeito, eu não gosto de acordar muito cedo. Mas é isso, Lu. Eu sou uma Que pessoa muito feliz hoje. Eu me considero uma pessoa feliz, realizada. Claro que a gente tem muitos objetivos, né, e conquistas, mas eu sinto que eu sou merecedora daquilo que a vida me propõe. que delícia, e com certeza é. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou: "Eu tenho preguiça de acordar cedo". Mas mesmo com a preguiça, você tem uma disciplina danada, né, porque eu Sou. sou ali fiel da tua rede social, né, enfim, sou uma cliente fã, uma paciente fã, mas também sou fiel ali, eu sempre vejo a tua disciplina em relação a acordar. A vida inteira, né, a vida inteira eu sempre fui muito disciplinada. Então, assim, apesar de eu ser um pouco preguiçosa, né, para acordar, mas eu sempre tive muita disciplina, assim. Mas se eu não faço o que está programado, tudo bem, eu não sofro por isso, tá? Mas sou disciplinada, bastante. Te vejo Tenho sempre foco, ali cuidando do corpo, cuidando sim. da mente. Tem um projeto inclusive que eu não sei se é pessoal, eu não consegui entender porque eu vi alguns relances ali no Instagram, sobre Protocolos corporais. eu acho que foi antes que de autocuidado mesmo, toda manhã Ah, de cuidado. é verdade. A gente lançou, na verdade, cada 3 meses, mais ou menos, a gente lança, né, na nossa clínica, no grupo Maila Carbone, a gente lança algumas campanhas para incentivar as mulheres, né? Que legal. Então a gente começou a incentivar as mulheres se cuidarem pela manhã, que é uma ação que a gente fez, conhecida como Morning GMC, que é uma ação que as pacientes vão de manhã para começar esse autocuidado, porque a nossa vida, né, a correria da nossa vida, a gente vai deixando para o final do dia. E muitas vezes, no final do dia, a gente está cansado, a gente tem nossos filhos, a gente quer descansar, a gente quer fazer outras coisas, menos, né, se cuidar. Então, eu propus isso, né, uma campanha na clínica que a gente fez para ser as manhãs de autocuidado antes da gente continuar com as atividades rotineiras. Antes de começar o É, dia, primeiro olhar pra você, né. exatamente. Eu vou te contar uma coisa, né, eu tive um AVC há 3 anos atrás e toda aquela história que já te contei, a grande maioria Uhum. das pessoas aqui já sabe. E uma das coisas que eu descobri com o AVC é que eu não me cuidava. Com certeza. Mesmo que às vezes eu desse uma passadinha ali na doutora Maila, eu não tinha aquele cuidado específico de me olhar no espelho, de por conta da rotina mesmo. Se acorda, também Uhum. sou bastante preguiçosa para acordar de manhã, mas acordava, ia fazer um exercício físico, ia fazer a minha leitura, já ia para os atendimentos e aquela loucura, correria. Chegava no final do dia, aquele cuidado mesmo de se permitir se tocar, se olhar, se namorar, porque eu acho que é importante isso Uhum, pra gente, uhum. né, se sentir bonita, se sentir poderosa, eu não tinha. E depois do AVC, depois de uma experiência de quase morte, eu entendi que, eh, parar pra cuidar de si mesmo, inclusive elevava minha autoestima, inclusive me ajudava a ser melhor nos outros resultados que eu tinha como mãe, como esposa, como profissional. E parte disso é porque eu sempre te acompanhei e eu via isso em você, eu vejo isso em você, Que legal, de né, Lu? correr, de se olhar, de falar, de se amar. Eu acho que assim, e eu sempre falo, né, sobre autoestima. A autoestima é a crença, né, que cada um confere a si mesmo baseado nos relacionamentos, baseado nas suas emoções, baseados no cotidiano, baseado na sua autoimagem que você tem com você mesmo, né? Hum, E é muito importante, essa autoimagem, ela pode impactar tanto positivamente quanto negativamente. Então, super. quando a gente tem essa autoimagem de uma forma benéfica para a gente tem uma sensação de bem-estar. E a gente tem uma melhoria com as nossas relações interpessoais, né? Hum, Eu falo que se gostar vai muito além do supérfluo, né? Tem muitas pacientes que eu falo, o se gostar vai muito além disso.
quando a gente se gosta, a gente se empodera, a Verdade. gente se cuida, a gente quer se cuidar porque a gente se ama, a gente se sente merecedora, né, de ganhar alguma coisa, de ter sucesso. Eu acho que quando a gente se gosta, a gente tem relações mais saudáveis, né, com o próximo, É, como esposa, como mãe. Eu acho que vai muito além, né, quando é aqui dentro, né, não é só o o físico. fora, né? E eu lido muito com isso, né? Eu lido muito com mulheres que é exatamente isso, mulheres que se separaram, mulheres que estão com depressão, e às vezes elas enxergam o meu trabalho como se fosse uma coisa que eu vou salvar a vida delas. E não é assim, né? A gente Uhum. sabe que se você não tá bem por dentro, por fora. Então a gente tem que exatamente fazer isso, esse autocuidado. Se cuidar para a gente não ter uma surpresa da vida. A vida é um Uhum. sopro, né? Muito rápida, né? Passa as coisas assim, a gente nem percebe, porque cada vez a gente vai acumulando mais Uhum. e mais e mais e mais tarefas e a gente vai esquecendo do principal, né? Que é o se Muito lindo cuidar. isso, muito lindo. É, doutora Maila, por que a dermatologia? Por que foi para cuidar da aparência mesmo das pessoas, da pele? Porque eu acho que não é só aqui pele, é um conjunto, né? Uhum, E eu uhum, falo que o nosso corpo, o nosso rosto principalmente, reflete muito do que a gente tem dentro da gente. uhum, uhum, Então, a gente comunica através das expressões, através do nosso olhar, através das relações que a gente vai construindo, criando, mas coisas que estão dentro e elas vão refletindo no nosso corpo. uhum. E eu percebo que você fala muito disso, mas eu queria saber lá atrás, você Por- tinha essa consciência? Por que que você foi para dermatologia? Uhum. Na verdade, assim, Lu, eu acho, eu sempre quis ser médica, né? E eu ia ser oncologista, de crianças, né? E a oncopediatria eu queria. E aí eu acabei fazendo um estágio na oncopediatria. Eu tinha uma professora na faculdade, eu acompanhei ela algum tempo e eu via muita criança morrendo. Então, na faculdade, eu falei, não dou conta, né, de ver tanta criança sofrendo, morrendo de câncer. E aí eu fui querendo me despertar para outras coisas. E quando eu rodei no ambulatório de dermatologia, o que que eu percebia? Eu via muitos pacientes com psoríase, com dermatites, né, com doenças bolhosas, né, de pele, que desfiguravam, sabe, esses pacientes. E quando a gente entrava com as medicações, quando a gente começava a tratar esses pacientes, era tão maravilhoso quando eles voltavam para o ambulatório, eles voltavam felizes. Porque eu falo, você ter uma doença de pele, isso infere muito e repercute muito na sua autoestima, né? Uhum, Você tem vergonha, você não quer sair de casa, você quer uhum. se esconder. Imagina que difícil viver assim, né? E quando a gente começava a entrar com as medicações, que a gente conseguia dar um pouco mais de qualidade de vida para esses pacientes, eles voltavam tão felizes e isso começou a me despertar. Quando a gente faz dermatologia, né, na residência, a gente não aprende estética. A estética é um a mais no dermatologista. A gente aprende sim, né, na carreira, mas o foco são doenças de pele. E as doenças de pele são inúmeras e vocês não fazem ideia quando a gente consegue devolver um pouco de qualidade de vida para esses pacientes, como eles mudam o jeito de se vestir, eles mudam. Eu lembro que as pacientes, né, com às vezes psoríase de couro cabeludo ou alguma doença mais grave, elas voltavam com o cabelinho cortado, pintado. Então, poxa, olha que gratificante, né, tudo isso. E foi aí que eu comecei a me despertar para ser dermatologista. Foi nesse momento, eu fiz clínica antes, eu sou formada também em clínica médica pela Santa Casa aqui de São Paulo. Então, antes de fazer dermatologia, que eu ainda tinha dúvida do que eu queria seguir na medicina, eu resolvi fazer clínica. Porque quando a gente roda na clínica, na emergência, né, nas especialidades, você vai vendo o que que você quer também para sua vida. Então, eu também fiz clínica e aí eu tive certeza que dermatologia é o que eu queria seguir para minha vida mesmo. Que legal esse encontro, né? Porque Uhum. você devolve vida a quem ainda tá vivo. Com É, certeza, se- exatamente isso, é exatamente isso. A gente devolve qualidade de vida, né, para os pacientes
E eu acabei, hoje eu não, meu foco não é mais tanto doenças de pele, porque eu acabei me envolvendo com a estética. A estética é uma área que eu amo. Eu trabalho muito isso, né? Hoje mesmo de manhã eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela acordou 5 da manhã de tão ansiosa para se olhar e que obrigada por tudo, doutora, por você devolver minha autoestima. Há anos que eu não me via assim. Tem coisa mais Ainda gratificante do que bem. ouvir isso? É demais, né? Assim, é além do dinheiro, sabe? É além do que é muito gratificante isso, assim, eu saber que uma mulher que não se enxergava, que tá quase se separando do marido, sabe? Ela começar a se gostar, a se amar, isso pra mim não tem preço. Sim. Tem uma dúvida que eu sempre tive, até em conversas com outras pessoas, a gente percebe um pouco de tabu em relação à estética. Uhum, Eu atendo numa clínica, quando me acolheu foi minha sogra, ela é esteticista, lá no Paraná, né, e eu percebo que a grande maioria das pessoas, elas ainda têm não sei se poderia chamar assim, como um preconceito sobre a estética, porque: uhum. "Ah, olha só, tá fazendo Os só pra" exageros também. e os exageros. Mas eu sei que muita gente não toma a decisão de ir fazer, porque tem medo mesmo de ah, meu Deus, será que isso vai o que que vai melhorar isso na minha vida? É É. só estético, né. E não é só estético, é a estética que faz você se conectar com a tua felicidade, com a tua verdade, com quem você é. Como é que pra você que tá do outro lado, recebe uma pessoa que ainda tem uma resistência de fazer eu fui uma paciente Eu assim, tenho né. muitas, Eu fui uma a paciente assim maioria. tô me escutando agora, eu falei: "Meu Deus", eu Hum, tinha, receio de fazer o botox, porque sempre ouvia falar: "Ah, meu Deus, vai ficar toda deformada, vai", porque são coisas que a gente escuta, e quem é leigo acaba uhum, prestando atenção uhum, nesses pequenos uhum. detalhes que às vezes são detalhes mentirosos. Como é que pra você é lidar com isso, trazer e como foi me convencer que eu precisava? Lu, assim, eu sempre falo, primeira coisa, todo paciente tem que escolher o profissional que vai cuidar de Isso é si, maravilhoso. né? Então, assim, estudar, né? Dar uma olhada sobre esse profissional, ver o perfil desse profissional, ver como ele é, ver se ele tem título de especialidade. Então, já começa primeiro por aí. E segundo, que a maioria das pacientes que me procuram morrem de medo, tá? E assim, eu tento convencer, mostrar os resultados, e assim, eu sempre falo, eu não vou transformar ninguém, eu vou melhorar as rugas. Eu vou aliviar os sulcos, né, que às vezes aparece. Eu vou aliviar esse olharzinho de cansado. Eu não vou te transformar em outra pessoa. Esse não é o meu trabalho, né? E Uhum. por que que eu gosto muito de falar isso? Porque realmente eu acho que a estética ela se popularizou demais. Eh, o médico consciente é o médico o médico ou o profissional consciente na área da estética, ele tem que estar preparado para entender aquela paciente. Às vezes eu pego uma paciente que não é tão vaidosa, que tem o rosto mais delicado, não adianta eu querer fazer um preenchimento labial para ela ficar com o lábio exagerado, não combina com aquela paciente, não é o que ela comunica. Né? Uhum. Então, eu tento convencer e mostrar para o paciente que a gente vai aliviar, a gente vai melhorar, a gente não vai transformar ninguém, né? E a estética, assim, a gente está com muitos exageros, né? Porque como não tem só médicos Sim. realizando, não estudam a fisiologia da pele de uma forma, né, que o médico estuda, não aborda o paciente como um todo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente Uhum. valorizar cada paciente, cada indivíduo. Não é receita de bolo. A estética não é receita de bolo. Não é os pontinhos que a gente aprende a fazer que eu vou fazer em você, que eu vou fazer em fulano e em ciclano, sabe? Então, eu tento abordar isso para o meu paciente. A maioria tem medo, mas eu tento Sim. mostrar que a gente não vai mudar, que a gente vai melhorar, que as pessoas vão perceber que a gente está mais bonito, mas ninguém vai saber muito o que está acontecendo, não é? É isso. É isso que eu senti quando eu fui lá para fazer o botox pela primeira vez. Eu já fiz vários retox e é uma das coisas mais divinas na vida, assim, não só o botox, mas todo o tratamento, todo o cuidado, porque existe um preconceito exatamente por Uhum, conta dos exageros. Foi o que você uhum, disse anteriormente. Quanto mais
a gente vê pessoas exagerando, mas a gente tem medo de fazer, porque às vezes eu vou naquele profissional e ele vai me descaracterizar, vai tirar um pouquinho da minha essência, porque a gente vê isso acontecendo de E montão, você né? sabe que eu vejo muito também na clínica, né, no consultório, no dia a dia da estética. Isso acontece não só no meu consultório, mas a gente conversa entre os colegas, né, dermatologistas. Tem muitas pacientes que às vezes querem mudar. E é muito difícil esse tipo de paciente, né? Às vezes vem pacientes com fotos, doutora, com uma foto da Angelina Jolie. Doutora, eu Quero quero ficar essa assim. boca. Doutora, eu quero esse malar. É muito difícil. Esse tipo de paciente é o paciente mais difícil da gente tratar, Uhum. porque a expectativa que ele tem não é a realidade. E para a gente abordar isso para o paciente é muito difícil, porque a imagem que ele tem dele mesmo, ele não gosta da imagem dele, né? E aí é muito mais difícil a gente trabalhar isso, porque isso é dentro dele, né? Não é o Uhum. estético. A gente Tem um sabe ponto de falta de aceitação de quem ele é. exatamente. E na minha área tem muito isso, Lu. Tem muitas pacientes que você percebe, assim, que precisam, sabe, se cuidar internamente, Uhum. porque por mais que às vezes a gente trata a pele, a gente mostra o antes e depois, tem pacientes que não se veem, elas não se veem merecedoras de estarem bonitas. É Uhum. muito engraçado isso. E você vê, e assim, eu tento abordar isso, mas às vezes é além. Eu falo que eu sou um pouco psicóloga, né, das Sim, acaba pacientes. sendo. Porque eu falo, olha como você tá linda, olha como você melhorou, e a paciente não se enxerga. É impressionante. Você mostra a foto, ela vê na foto que ela tá mais bonita, mas ela não se enxerga. Então é difícil. Claro que não é a maioria, mas a gente tem também pacientes assim. E aí você vê que o interior, essa aceitação dela é negativa. Uhum. Ela não consegue se olhar, porque ela não consegue se sentir. Me fez pensar numa coisa, autoestima tem muito ou pouco ou não tem nada a ver com, esse processo de aceitação? Quanto mais eu me aceito, mais autoestima eu tenho ou não? Ah, na minha opinião, É. sim, né? Eu acho que começa primeiro tudo com a autoestima. A partir do momento que a gente se gosta, a gente vai se cuidar mais, a gente vai ter hábitos de vidas mais saudáveis, a gente quer viver mais, a gente quer Verdade. aproveitar mais o nosso tempo, a gente quer ter um corpo saudável. Eu malho para manter meu corpo saudável, sabe? Eu gosto de malhar, mas não só porque eu gosto, porque eu quero o meu corpo saudável, eu quero longevidade para minha vida, né? Uhum. Eu quero pôr um biquíni e me gostar. Mas eu faço por onde, eu tenho a disciplina e eu tenho foco para estar assim. Uhum. Eu falo para as pacientes, às vezes, a gente fez agora, né, esses protocolos corporais do projeto Verão Grego, na nossa clínica. E por que que eu fiz esse lançamento de protocolo corporal? Porque o verão tá aí. E não adianta a gente só se cuidar com protocolos, a gente tem que se cuidar sim, fazer os aparelhos, a gente tem lá diversos protocolos para a gente melhorar a gordura, a gente tem protocolos para melhora da flacidez, a gente tem protocolos para melhora da qualidade da pele, para bioestímulo de colágeno, para aquela pele do pós-parto que ficou. Mas isso tudo, Lu, é um complemento ao quê? Atividade física e alimentação saudável. E eu falo para os pacientes, não adianta você jogar expectativa num tratamento, sendo que em casa você não faz, né? Então, Começa lá isso é na casa. muito importante. Então, eu acho sim que a autoestima e o autocuidado, eles andam juntos. Quanto mais eu me cuido, mais eu vou me enxergar mais bonito, mais feliz, e isso vai melhorando minha relação interpessoal com o meu marido, como esposa, né? Com os meus filhos, né? Quantas vezes a gente tá fora do peso e a gente vai por aquela roupa que não entra e a gente fica mal-humorada, né? A gente acaba descontando no marido. Isso tem muito a ver, Sim, né? total Então a eu ver. acho que assim, a autoestima ela faz parte, mas a gente precisa correr atrás, né? O processo de envelhecimento ele é dinâmico. A gente, depois de uma certa idade, eu que já entrei na fase dos 40, o nosso metabolismo basal ele realmente diminui, os nossos hormônios diminuem. Então a gente precisa realmente buscar esse autocuidado cada vez mais. E quando você fala de autocuidado, do que especificamente você está falando? Que tipos de autocuidado é importante a gente manter diariamente? Tá. Eu acho que, primeira coisa, bons hábitos de vida, né? Não tabagismo, não excesso de álcool, não excesso de cigarro, não excesso de
não beber, né, todos os dias socialmente, mas assim, evitar um pouco a ingestão de bebida alcoólica, que a gente sabe que ela gera um processo de inflamação no nosso organismo. Atividade física, né? Isso para mim já faz parte do autocuidado. E claro, a parte da pele, que é eu puxando a sardinha, né, para o meu lado, mas assim, o autocuidado na área da dermatologia é você ter uma rotina de skincare adequada, prescrita pela médica Legal. dermatologista, de manhã acordar, higienizar a face, passar um tônico facial, aplicar um antioxidante, um hidratante, filtro solar é imprescindível, né? Teve uma polêmica, né, sobre o uso de filtro e não vitamina D, né? Mas a gente sabe que, assim, a gente precisa de 20 minutos por dia para a gente repor a nossa vitamina D e que o filtro solar da face, do rosto, não vai impedir a gente de produzir a vitamina D. E à noite a gente ter uma rotina também com a nossa pele, né? Que é também higienizar, porque pensa nas impurezas, né? Que a gente vai fazendo ao longo do dia, o nosso estresse vai liberando também, né? O estresse do dia a dia, ele libera o que a gente fala de estresse oxidativo, acaba fazendo, prejudicando também o processo do envelhecimento. Então, ao longo do dia, a gente precisa chegar em casa, tirar a maquiagem, lavar o rosto, higienizar e passar algum produto específico para renovação celular. À noite é Hum. onde a pele regenera. Então, à noite é onde a gente mais precisa de produtos para cuidar da pele. E não esquecer da área dos olhos, né? A área dos olhos, eu sempre falo, é uma área que envelhece muito, é uma área de pele fina, é uma área extremamente flácida e a gente precisa cuidar também da área dos olhos. É onde a gente mais esquece, né? Eu, É, pelo menos, é, fui uma candidata que sempre esqueci até é. chegar na doutora Maila. Agora tem lá o kit de produto. Olha, às vezes passa batido, você tá tão cansado, você vai. Mas construir esse hábito de fazer todos os dias, deixar a sua vista, Eu né? acho que não demora 5 minutos para a gente Não se cuidar, demora. né? Eu falo isso muito para os meus pacientes, eu tenho muito paciente homem, né? E eles falam, doutora, olha, eu fiz na primeira semana, na segunda eu já não fiz mais. Eu falo, gente, é 5 minutos do nosso tempo, é lavar o rosto, seca e passa um produto. Isso não demora 5 minutos, né? A gente não tem 5 minutos para cuidar da pele? Poxa vida, né? Hum. Isso vira um hábito, vira uma rotina, Lu. Ou construir, tomou um banho, você já vai fazer, vai fazendo ali, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Homens e mulheres, homens têm mais dificuldade do que as mulheres de cuidar? Tem isso também, de Super. abandonar tratamento? Super, assim, os homens geralmente tem muito homem vaidoso hoje, né? Uhum. Os homens eles têm um pouquinho de resistência também com os tratamentos, né, estéticos, então é muito engraçado que quando eu vou atender algum homem, ele fala, doutora, eu não quero ficar com a cara assim, né? Tudo que a mulherada quer é ficar com a cara assim, homem não. Falo, não, nós não vamos ficar com a cara assim. Mas essa primeira rotina, a gente sabe que o cuidado com a nossa pele, uma pele mais hidratada, uma pele mais cuidada, é uma pele mais bonita. Então, assim, não adianta a gente fazer só os tratamentos estéticos e em casa a gente não fizer nada. A gente tomar muito sol, o sol envelhece, né? Uhum. Não usar protetor solar. É a mesma coisa que eu falo, não adianta você querer tratar uma mancha, que é o melasma, as manchas que são bem difíceis de serem curadas, né? A gente consegue tratá-las e amenizá-las, não curá-las. Não adianta você investir num tratamento de mancha e você ir para a praia no verão e se esturricar no sol. Né? Então, assim, Uhum. a rotina e a disciplina de cuidados da pele fazem muita diferença. E eu falo assim, Lu, não é que a gente não vai envelhecer, a gente vai envelhecer. Nenhum dermatologista é capaz de tirar as rugas 100%, a gente ameniza as rugas, mas é gerenciar esse processo de envelhecimento, né? É o Uhum. gerenciamento do processo do envelhecimento que é importante para a gente envelhecer bem, saudável e feliz. Dá para envelhecer bem, dá para Super. envelhecer de forma saudável. Uhum. E as pessoas precisam começar a pensar que quanto mais você envelhecer de forma saudável, mais longe a tua vida caminha, mais longe a tua vida vai, né? Com certeza, mesmo porque a expectativa de vida aumentou, né, É. cada vez mais.
E você sabe que eu faço atividade física pensando também no meu futuro, né? Porque Uhum. quando a gente chega lá para os 80 anos, se você não tem uma musculatura forte, se você não tem um condicionamento físico formado, você começa a atrofiar. Né? Você começa a ter Verdade. dificuldade para andar, você começa a ter dificuldade para se locomover, você precisa das pessoas para te ajudar. Então, quando a gente pensa em atividade física, não é só para ter um corpo bonito, é pensando também que lá na frente eu vou ter músculos saudáveis para Uhum. aguentar uma vida inteira, Dores no né? corpo, né? É muito comum. Exatamente. Porque não me cuido. O corpo é a nossa arma mais poderosa, assim. E até a liberação de endorfina, né? Para depressão, para ansiedade. Total. Eu falo que é o meu remédio, né? Treinar de manhã é o meu remédio. Porque eu também tenho os meus problemas, né? Na clínica, Sim. hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu tenho toda uma clínica para administrar, eu administro pessoas, né, Lô? É. E tem muita gente trabalhando ali, né? Muita, muita e muita mulher, né? É. Então, cada dia uma tá com TPM, e aí a gente tem que administrar tudo Sim. isso, né? Administrar pessoas, eu acho que é a parte mais difícil para mim. E aí, equilibrar esses pratinhos, ainda se certificar de que tudo vai sair bem para as pessoas que vão chegar até ali. Exatamente. Quando você observa, né, que o paciente está melhorando, que as coisas estão evoluindo, e você percebe que você tinha acabado de falar que a medicina não pode ter erro. Ser, né, dentro da profissão, você tem que estar. E as pessoas estão melhorando e estão fazendo. Mas tem gente muito crítica dentro desse processo e fala assim: mas ainda não ficou do jeito que eu quero. Ainda não ficou Uhum. do jeito que eu quero. E você sabe que, de alguma forma, você está fazendo o teu trabalho, você está fazendo o teu melhor, entregando o teu Uhum. melhor, mas a pessoa ainda não está assim. Quando acontecem esses casos, como que lida? Como é que você trabalha com isso, né? Não é fácil, né? Uhum. Porque assim, quando a gente vai iniciar um protocolo, ou é um plano de tratamento, nem sempre o paciente faz esse protocolo inteiro. E Uhum. muitas vezes os pacientes que mais são críticos são os pacientes que fizeram uma coisinha ou outra. E Hum. aí, o que que eu falo geralmente, né? Eu atendo pacientes mais maduras, né? Com 50, 60 anos. Vou falar mais 50 a mais. Essas pacientes, elas nunca fizeram um procedimento estético. E não é com um tratamento que eu vou te rejuvenescer 50 anos. Então, eu tento trabalhar isso, essa expectativa na cabeça da minha paciente, sabe, Lô? Porque Uhum. existem esses casos, né, das pacientes serem mais críticas, falarem, poxa, doutora, eu fiz uma sessão de bioestimulação de colágeno e ainda não vi resultado. Eu falei, você não vai ter mesmo resultado com uma sessão apenas, a gente vai construir uma pele. Uma pele, Uhum. ela é construída ao longo dos tratamentos, ela não é construída em um tratamento, Uhum. entende? Em uma Em sessão. uma sessão, em uma aplicação. Então, assim, eu tenho pacientes que estão comigo há 10, 15 anos já. E quando você vê evolução, são pacientes que estão lindas, sabe? Você vai gerenciando esse processo de envelhecimento, eu fico super orgulhosa. Eu falo que quando eu vejo os meus pacientes, né, que estão comigo há muitos anos, eu fico muito orgulhosa. Por quê? São pacientes que estão envelhecendo cada vez melhor. Mas eu falo isso para o paciente, quando é muito crítica, é isso, é o plano, é a expectativa. Os pacientes têm muita expectativa, porque os tratamentos são custosos, né? Então, Uhum. a expectativa em relação àquilo, elas ficam muito. Então, eu tento administrar um pouquinho isso e mostrar para a paciente, olha, essa flacidez, ela foi acontecendo ao longo de 50, de 60 anos. Não é um tratamento que eu vou conseguir levantar o seu rosto de um dia para o outro. A gente vai fazendo isso ao longo dos meses, a gente vai fazendo isso ao longo das vindas, que você vem aqui. E aí eu Uhum. acho que elas entendem bem quando a gente aborda dessa forma. Isso é maravilhoso, porque é um processo, a vida é um processo, né? Existe um caminho para chegar até lá. E esse caminho pode demorar um tempo, mas esse tempo é o preço que a gente paga para o resultado que a gente quer, para chegar Exatamente. onde a gente quer, né? Isso é Exatamente. interessante falar, porque isso em tudo na vida, não é só na estética, na dermatologia, não, isso em tudo na vida. Um casamento não vai ficar muito bom do dia para noite.
Os teus filhos não vão ser os filhos mais educados da vida do dia pra noite. Você não vai passar em Exatamente. medicina do dia pra noite. Tudo é um Exatamente. processo, né? Você não vai ter o corpo perfeito, sarado do dia pra noite. Existe um processo a ser seguido, né? E uma coisa interessante, né, que as pacientes falam muito, ai, doutora, mas os procedimentos, ano que vem eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu falo, olha, vai. Por quê? O processo de envelhecimento, ele é dinâmico. Não Uhum. adianta, a gente envelhece a cada dia. Se você malha, 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 você fica com o corpo lindo, você para, o que que acontece? Fica uma Seu semana músculo sem. fica um ano? Não fica, é igualzinho, entendeu? Com os procedimentos. Não é que a gente vai cair, né? A pele nunca volta a mesma. A pele sempre Uhum. tá melhor, sempre mais estimulada, sempre mais viçosa. Uhum. Mas claro que o processo de envelhecimento ele é dinâmico, então a gente precisa fazer essa manutenção dos procedimentos estéticos para a gente estar em dia. Uhum. Isso é maravilhoso falar, Hum, porque fazer uma vez e boa, nunca mais, e acha que vai durar pra sempre, né? E não exatamente. dura pra A sempre. gente sabe que às vezes a ruguinha, né, que estava incomodando não volta igual antes, né? Uhum. Pacientes que têm aquela ruga muito marcada, a gente Era sabe o que meu quando caso. era, e ó, convenci ainda, demorei para convencer, né, Lô? Tava com muito medo, mas deu super certo. Tem um ponto dentro da estética, dentro da. Porque eu acredito muito que esse cuidado, principalmente esse cuidado estético, ele tá totalmente conectado também com a nossa autoestima, com a nossa saúde mental. Quanto Uhum, mais a gente tá ali cuidando da gente, não necessariamente fazer os procedimentos, mas mesmo que não seja tão invasivo, os cremes, os produtos que a gente vai passar, as coisas todas traz um empoderamento quando você está fazendo uso, quando você está vendo resultado, quando a coisa está fluindo. Quando eu penso nisso, né, eu vejo que tá tudo ligado, a saúde mental tá ligado com esse sentimento de empoderamento, de se uhum, sentir uhum, bem. uhum. Não que a gente vá estar bem o tempo inteiro, né? Para uma mulher, né, que tá ali ainda em dúvida, como é que eu me cuido? É, o quanto é essencial ela tomar essa decisão? Tem uma fase da vida que a gente precisa não, agora você tem que ir mesmo. Existe isso? É uma regra? Ou... Existe, Lô. Tanto existe que, assim, a gente fala em tratamentos preventivos, a gente fala em tratamentos eh, que antes de acontecer você já está prevenindo, né? Claro que, assim, eu sou uma médica que eu sou um pouco mais conservadora, eu não faço tanto procedimentos injetáveis em pacientes muito jovens, né? Antes dos 20, eu prefiro esperar. Mas a gente sabe que existem, a partir dos 25 anos, que é onde a gente tem uma perda realmente do colágeno, a gente começa a ter 1% de colágeno perdido e isso inicia aos 25 anos. Uhum, Então, é com 25 anos que a gente começa a ter o aparecimento das linhas finas, o aparecimento de um leve bigodezinho chinês, né? Que a gente fala que é esse suco nasolabial, começa a ficar um pouco mais aparente. Então, é a partir dos 25 que a mulher realmente começa a envelhecer. E aí eu sempre falo, qual a idade ideal? Fazer uma rotina de skincare. Hoje a gente tem muitas adolescentes já que me procuram para começar os cuidados, né, com essa rotina de skincare. E com 25 anos eu falo que é um marco para a gente procurar realmente um dermatologista para fazer tratamentos preventivos. Então, a rotina, né, o uso de cremes adequados, a gente cuidar da pele, então a gente começa a fazer algumas tecnologias, mas isso não é uma frequência exagerada. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, se você tem algum tratamento, né, para fazer de acne, por exemplo, existe acne na mulher adulta, uhum, então aí sim eu aconselho, né, os pacientes quando têm acne, o quanto antes procurar um médico dermatologista, porque a acne ela gera cicatrizes na pele. E o uhum. quanto antes a gente cuida, melhor é, porque a partir do momento que a gente tem aquela pele com cicatriz, é muito mais difícil a gente tratar, né? Mas É com verdade. 25 anos, a gente fala isso de pré-juvenation na dermatologista, que são os tratamentos preventivos para a gente envelhecer bem. Eu mesma comecei a fazer os meus tratamentos com 25 anos de idade. Uhum, Eu sempre frequentei dermatologista antes de eu ser dermatologista, e eu comecei a fazer meu botox, eu fazia uma vez por ano, eu fazia laser para cuidar da minha pele. Então, assim, eu sou uma dessas pacientes que com 25 anos começou a se prevenir. E hoje eu tenho 40, né? Eu me uhum. sinto hoje na minha melhor fase, Isso é né? Mas eu maravilhoso. sei que isso foi uma construção.
né? Então, a partir dos 25 já dá para começar a se cuidar. Uhum. Muito antes é um perigo, muito depois também é um perigo, porque você devia ter começado antes. Exatamente. Mas claro, com 25 anos, muitas vezes, eh, a gente às vezes só com uma rotina de skincare já é adequada. Mas assim, quando começar a aparecer a ruga, quando começar a vincar, quando a pele começar a sentir que tá com perda de elasticidade, perda de firmeza, aí é hora de procurar um dermatologista para a gente gerenciar esse processo de uma forma benéfica. Pra ver o que que é melhor pra tua pele, pro teu biotipo, enfim. Exatamente, evitando os exageros, né? Sempre gosto de frisar isso. Uhum. Quanto você acredita que a autoestima impacta na vida de uma mulher, principalmente de um homem também, né? Porque o homem também precisa de autoestima para ele produzir, ser proativo, para ele ser um bom pai, para ele ser um bom marido. Mas a mulher, mais especificamente, quanto você acha que impacta a autoestima na vida de um ser humano? Ai, Lu, eu acho que muito, né? Eu acho que tem até estudos, né, mostrando que pessoas com autoestima são pessoas que adquirem cargos melhores nas empresas, Isso é são importante. pessoas que se destacam mais no trabalho, são pessoas que têm relações interpessoais melhores, que são melhores esposas ou melhores maridos, melhores pais. Então, eu acho que impacta demais, assim. Não consigo te proporcionar porcentagem, mas Uhum, eu vejo tem. pelas minhas próprias pacientes, né? Eu tenho pacientes que, às vezes, elas se espelham também um pouco em mim. Eu sei Uhum. que, assim, eu acabo sendo um pouco de inspiração para muitas das minhas pacientes, por isso, porque eu sou mãe, porque eu faço atividade física, né? Eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu faço cursos, eu não paro. Tá Né? E sempre em tô sempre me movimento. cuidando. Eu não tenho desculpa para me cuidar, porque eu gosto de me cuidar. Eu não faço isso com. Eu tenho algumas pacientes que falam: ai, doutora, como você aguenta todo dia vir arrumada? Eu amo me arrumar. Eu me arrumo para mim, né? E eu me arrumo para as minhas pacientes também, porque eu tô recebendo elas. Eu preciso estar na minha melhor versão. Como que eu vou passar para vocês viverem a melhor versão se eu não estou na minha melhor versão? Isso é Né? Eu maravilhoso. quero que as minhas pacientes se sintam na sua melhor versão, né? Então eu acho que isso impacta muito, a autoestima demais. Eu tenho pacientes que começam assim, comigo, que não vão tão arrumadas, sabe? Que vão com a carinha meio assim. E aí, quando a gente começa a fazer tratamentos, quando a gente começa a fazer laser para melhora da qualidade de pele, quando a gente trata a mancha, elas vão de outra forma no consultório. Elas vão arrumadas, elas vão maquiadas, elas são outras pessoas. É Legal impressionante. E isso. a equipe inteira percebe isso, sabe? Poxa, isso tem muita influência, né? Total. Melhor com o marido, melhor nas relações, né? Então, assim, eu acho que a autoestima impacta muito. Esse empoderamento da mulher tem muito a ver com a autoestima. Total, né. Eu tô desenvolvendo um projeto sobre comunicação e o quanto a nossa aparência, o quanto, a linguagem não verbal, ela também tá relacionado a base dela é o nosso poder de Uhum. empoderamento, de autoestima, e o quanto isso faz com que a gente consiga influenciar, o quanto isso faz com que a gente consiga vender um serviço, um produto, enfim, qualquer coisa. A gente prova disso. Quando você tá ali no Instagram e você vê uma pessoa, sei lá, mais ou menos, você passa, você nem dá tanta atenção, tanta importância para o que ela tá falando. Pode ser a melhor coisa da vida que ela tá falando, mas a gente não para pra prestar atenção, a não ser que seja um meme, né? Aí você para pra dar risada. Mas, ao contrário disso, a gente vai buscar alguém que passa empoderamento, que passa essa leveza através da autoestima que ela tem, né? Mas eu Isso é bem sempre falo, interessante. isso é mesmo, essa autoimagem, né? É, É a autoimagem e ela pode ser benéfica ou maléfica, né? Então, assim, é muito importante. importante. E uma coisa importante é a gente também não ser superficial nem artificial, né? Maravilhoso Eu isso. acho que não adianta também você ver uma pessoa muito empoderada e dentro dela ela não passar isso, né? A Maravilhoso gente isso. sabe que tá cheio de pessoas assim, né? Então eu acho que o mais importante é o que eu falo, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então eu acho que a gente se mostrar esse empoderamento, a gente mostrar que a gente tá bonita, mas a gente tem que estar, ó, feliz aqui dentro, né? Porque você querer passar uma coisa que você não é, Maravilhoso. isso não se sustenta, né?
É uma conexão entre o mundo externo e o mundo interno. Uhum, E o quanto você está trazendo da tua verdade dentro disso que você está uhum, falando, né? uhum. Eu acho que é muito perceptível também. Quando a gente passa e rola e vê uma pessoa muito bonita, mas sem muita conexão, Forçada, a né? gente sente também, a gente rola o feed Uhum, sem uhum. parar para dar atenção. O ideal é que a gente se cuide por dentro e por fora. Com certeza, com certeza. Eu várias vezes, Lu, já pedi para paciente fazer terapia. Várias vezes, não é uma nem duas, assim, muitas. Eu acho que toda semana, duas, três pacientes, porque eu tenho muitas pacientes que às vezes não tem nada para eu fazer. Não tem nada. Sabe, paciente perfeita? Que não tem, eu não sei nem o que oferecer de tratamento, porque tá tão tudo tão bonito. E aí eu vejo que a paciente tem uma autoaceitação de si mesma muito ruim. E eu falo, vamos começar a fazer terapia para você se enxergar. Você tá linda, você não tem o que melhorar mais, você já tá perfeita. E é difícil. Esse tipo de pessoas é muito mais complicado de trabalhar, porque elas não se enxergam, né? Elas não estão dentro delas, né? Estão Uhum, olhando só para o mundo uhum. externo e porque tem esse modo comparação. O ser humano, ele tá se comparando o tempo inteiro. Nossa, mas fulano tá assim, eu tô assim, eu não tô me olhando como eu deveria, eu não tô fazendo o que eu deveria. Ai, peraí, deixa eu ver. É o que você falou, chega com o rosto da Angelina Jolie lá e fala, eu quero me tornar ela. Mas quem é você, né? Eu acho que esse mundo de hoje está muito competitivo, né? E a rede social, ela impacta um pouco positivamente, mas muito negativamente também, né? Para algumas pessoas. Uhum. Tem pessoas que não têm condições financeiras de se tratar, mas uma rotininha ali de skincare, um creminho que vai começando a cuidar, já vai melhorando a qualidade da pele, né? E essa comparação gera frustração. Né? Maravilhoso isso. Quando a gente começa a se comparar na minha área mesmo também, sabe? A minha área é uma área de que a gente acaba se comparando muito, né, entre os dermatologistas e eu acho que muitas profissões lutam muito mais preocupado com o status do que o ser, né? E eu acho que isso, essas comparações vão gerando frustrações. Uhum. Óbvio que o dinheiro te faz chegar em lugares que talvez você não chegaria sem. Mas uma pessoa que hoje, de repente, uma mãe de família, não trabalha, só o marido está trabalhando, tem um filho, e talvez ela esteja aqui para escutar o que a gente está falando. Ela também tem esse direito e dever de se E cuidar, de ser né? valorizada, né? Essa Uhum. mulher, ela merece ser valorizada, porque a gente, como mãe, sabe como é difícil também ficar em casa cuidando de filhos, Total. né? Imagina cuidar do filho, lavar, cozinhar, passar, Fazer a gestão da organizar, casa gestão toda, da casa, leva o filho na escola, volta. E ajuda ainda na chegar e tarefa. estar 100% disposta para o marido. Então, essa mulher, ela precisa também ser valorizada, Uhum. né? Importantíssimo isso, né? A gente às vezes pensa, ah, não, não é pra mim, não é meu momento, olha o que eu tô vivendo. Mas para um pouquinho para olhar. Se você é um ser humano, você tem também esse direito de olhar pra você, De ser de se sentir feliz e amada. de saber que você é merecedora, né, de felicidade. A gente nasceu para ser feliz, né? Eu acredito muito nisso. Eu falo que a gente nasceu para ter uma vida em abundância, próspera e feliz, né? Sim. Basta a gente focar, ter disciplina e lutar pelos nossos ideais e nossos sonhos, É. né? Talvez isso seja só uma fase, né, que você esteja passando. Se for você que tá aí do outro lado. Porque são fases da vida. Às vezes é uma fase em que você precisa ser mãe. E são escolhas. Eu lembro que quando eu tive o Vitor, a Júlia nem tanto, porque eu ainda estava na fase da faculdade, estava ali no terceiro ano. E eu, na verdade, a Júlia nem tanto, mas eu não parei. Eu não tive a opção de Eu escolher, não vou também não. fazer. Vou fazer. Agora, o Vitor, eu tinha a opção de, se eu não quisesse. Não, se eu quisesse dar uma pausa, mas eu tava num momento tão legal da minha vida profissional em que, peraí, deixa eu. Filho não atrapalha, muito pelo contrário, ele contribui com a nossa vida, né? Eu concordo, assim, plenamente. E eu também não tive escolha, Lu. Eu fui trabalhar muito precocemente. Eu tive bebê e eu já tive que trabalhar. Amamentei 1 ano e 10 meses. Eu super me orgulho disso, porque eu mesmo trabalhando, eu levava o bebê para amamentar, sabe?
Então, eu também não tive escolha e não me culpo por isso, porque eu estava vivendo um momento profissional também muito feliz. Então, a maternidade, ela me complementou. E você sabe que uma coisa que eu ensino muito os meus filhos, eu não sou aquela mãe que fala, ai, vou trabalhar. Não, eu amo trabalhar. Então eu Uhum. passo muito isso para os meus filhos. Meus filhos às vezes grudam na minha perna, mamãe, não vai, não vai. Eu falo, filho, a mamãe precisa ir, a mamãe ama trabalhar também, mas à noite eu já volto. E eu acho que eu passo isso para os meus filhos, sabe? Como trabalho, não um cargo, né? Uhum. E eu acho importante a gente, né, mulher que gosta de trabalhar, a gente precisa trabalho, eu preciso trabalhar, É mas eu verdade. gosto de trabalhar. E eu mostro muito isso para os meus filhos para não ser aquele peso, né? Mamãe precisa sair de casa para ir lá deixar as meninas, Porque as eu mulheres, também os homens que chegarem bonitos. porque eu sou feliz também Fazendo sendo isso. médica, né? Eu não sou feliz só sendo mãe. Eu sou feliz sendo mãe e exercendo a minha profissão que eu tanto amo. Importante, até para trazer um pouquinho para as pessoas escutarem isso, como que é esse equilíbrio entre vida materna, esposa, médica, porque é chefe também, sendo É, ali, não é só médica, você não é só a profissional que vai atender, você ainda é chefe, tem uma rede para gerenciar, para administrar. Como que ser filha, ser família, cuidar da é. saúde, como que é para você organizar todas essas áreas da vida? É, Lu, eu falo que não é fácil ser essa super mulher, né? Porque é, equilibrar tudo isso é difícil. Às vezes alguma área vai falhar, né? Hum, E você me ensinou muito a parar de ter culpa, sabe? hum, Eu tinha muita culpa, por exemplo, eu sou convidada muito para os congressos, para os cursos, e eu faço, eu gosto de estar sempre atualizada, mas são de fim de semana, muitas vezes, de feriado, e aí eu deixo de estar com os meus filhos para estar fazendo algum curso, eu deixo de estar com as crianças para me especializar cada vez mais, né? Mas isso também me faz feliz. E esse equilíbrio eu tento, né? Eu tento achar esse uhum. equilíbrio. De manhã eu não trabalho, eu tento ficar com as crianças, busco eles na escola, eu tento dar o meu melhor. E eu acho que o tempo que eu tenho com eles é de muita qualidade, sabe? Maravilhoso. Então, quando eu tô com eles, eu não quero ficar no telefone. Quando eu tô com eles, eu fico, sento para brincar, levo para jogar bola, para futebol. Tento fazer coisas que eles gostam pra gente estar com a família. A gente viaja bastante, né? A gente adora praia. Eu, como dermatologista, mas eu adoro praia. Não me exponho ao sol, mas gosto muito. Então, a gente tenta ter esses tempos de qualidade pra gente ter esse Uhum. equilíbrio, porque a gente, como mulher, a gente se culpa muito, né? Tem. De estar com os filhos e ter que trabalhar. Eu tento, a gente falha às vezes, Sim. mas tudo bem. Porque a vida é assim, né? Quando a gente para pensar que o equilíbrio ele não é linear, que ele é cíclico, eu gosto de usar a metáfora do equilíbrio como uma gangorra. A gangorra, para ela se manter em equilíbrio, ela precisa ter o alto e baixo. Então, quando eu tô aqui trabalhando, eu tô 100% aqui. Tô aqui gravando podcast com uma médica que eu acho maravilhosa e que eu considero muito, mas os meus filhos estão em casa. Estão sob cuidados de outras pessoas, mas eu não tô sendo mãe neste momento. Não tem como você ser tudo ao mesmo tempo. Não tem. Em alguns momentos você precisa fazer essa escolha de estar 100% em algum lugar e esteja presente 100%. Aí Uhum. quando eu voltar para casa, infelizmente algumas pessoas não vão ter notícia da Luana porque eu vou estar imersa e eu vejo você fazendo muito disso, de estar 100% ali, de cuidar 100% daquilo que você escolheu cuidar e fazer quando você está fazendo. Isso pra mim é equilíbrio, né. Isso pra mim é: agora eu preciso cuidar da minha saúde, então eu vou estar 100% ali. E o estado de presença, buscar esse estado de presença naquilo que eu me propus a fazer. É. E a gente se desequilibra muitas vezes, Total. né? Eu também tenho as minhas fases de estresse, eu também tenho minhas preocupações, eu também tenho os meus problemas do dia a dia que eu tenho que enfrentar e que às vezes a gente dá umas surtadas, né? Mas volta, opa, É. e tá tudo certo. Eu acho que é isso. A gente tem que aprender esse equilíbrio. Eu tenho um marido que me apoia muito também, Super sabe? importante isso. Eu acho que o mais importante, assim, na minha carreira é que eu tenho um marido realmente que ele me impulsiona bastante, sabe? Ele me apoia. Ele
ele não vê empecilho, sabe, para eu fazer as coisas. Ele tá sempre me impulsionando nisso. Então, isso eu tenho também ao meu favor, né? Ele entra no processo de equilíbrio quando você Sim, precisa sair para ir para um congresso, por exemplo, ele tá super, ali com as super, crianças e super. faz esse equilíbrio acontecer aí na É, e vida. tem uma rede de apoio que me ajuda Isso é também, né? Que isso importante. é importante. É maravilhoso isso. Passou o tempo e a gente nem Que foi legal. passando, passando. Você viu que é muito leve, né? É gostoso, Fiquei, né? É um hum, bate-papo, né? fiquei muito feliz de você estar aqui, de trazer todas essas dicas, essas informações. Tem duas coisas que eu quero te perguntar ainda antes da gente encerrar, para a gente não passar muito do teu tempo. É, como que as pessoas podem te encontrar? Que lugar? Como que elas podem chegar até você? Ah, eu quero ir lá, eu quero fazer uma avaliação, eu quero conhecer um pouco dos protocolos, eu quero conhecer um pouco da Mayla enquanto ser humano. Como que elas podem chegar até você? É. Eu tenho uma clínica, né, chamada de Grupo Maila Carbone. É uma clínica que eu conto com mais profissionais, além de mim. Hum, Nós temos mais duas dermatologistas, temos uma equipe de cirurgia plástica, de nutrologia e ginecologia, então meio que saúde da mulher, né? E eu estou localizada aqui em São Paulo, no bairro Anália Franco, na zona leste de São Paulo. maravilha. Que Hum. delícia saber disso. E as pessoas podem chegar até lá. E no Instagram? No Instagram a gente tá como Grupo Maila Carbone, Maila com Y, tá? E eu sou a doutora Maila Carbone, DRA Maila Carbone, tudo junto. Tudo maravilhoso. Acompanhem, sigam e Obrigada. prestem atenção nas dicas que ela dá, porque É, sempre me ajuda muito. a gente tenta sempre tá movimentando, né, a rede social. Eu falo que eu Sim. não dou conta porque é tanto conteúdo, a gente tem tanto conteúdo e todos os dias. Tem muita coisa para falar. Você tem um social media que te ajuda, Tenho, tem alguém que tenho faz social, essa tenho gestão. 2 social media na clínica para me ajudar com as gravações, mas às vezes não dá tempo de eu aparecer tanto, né? Porque é o corre do dia a dia, do consultório, mas é tanto conteúdo que a gente tem para produzir para os Sim. pacientes, né? Se alguém tiver também dúvidas, manda aqui que a gente vai criando conteúdos para vocês. Isso é maravilhoso. Vocês viram, né? É tudo aqui, ó. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, manda que ela vai responder. Tá de portas abertas para quando você quiser voltar, viu? Obrigada, eu amei. Você é uma querida. Pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. Talvez uma mensagem que toque ou que tenha tocado o teu coração em algum momento da tua vida, que você tenha falado, essa mensagem virou muitas chaves para mim e eu preciso compartilhar isso com o mundo por onde eu passar. E eu gostaria que você transmitisse essa mensagem para as pessoas agora. E teve algum momento em que a Mayla, lá atrás, precisou da informação que hoje você tem, né? De algo que tá aí dentro de você que você tem. Eu acho, Lu, que é uma coisa que a minha mãe, sabe, sempre me ensinou. A minha mãe, eh, ela nunca deixou eu desistir dos meus sonhos, né? Por que que eu tô te falando isso? Eu fiz 3 anos de cursinho para entrar em medicina, né? E no meu último ano, eu queria desistir de ser médica. E eu nunca esqueço, e eu falo muito isso até para as minhas pacientes, sabe? Eu falo muito isso. Ela me pressionou na parede e ela falou: Eu não quero que você desista nunca dos seus sonhos. Se seu sonho é ser médica, você vai ser médica. Eu não vou deixar você colocar o xizinho em outra especialidade. Você vai fazer medicina. E isso eu lembro até hoje, ela me pôs na parede, assim, com o dedo na minha cara, sabe? E falou: Você não vai fazer outra coisa a não ser médica, você não pode desistir do seu sonho. E olha que importante isso foi na minha vida, né? Eu sou tão feliz, tão realizada sendo médica, eu nasci para ser médica. Então eu acho que assim, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é realmente isso. Se vocês têm um sonho, foca, disciplina, estuda, que dá certo. Uma hora dá certo, eu tenho certeza, né? A gente não desistir dos nossos ideais, dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Isso é maravilhoso. Eu falei que vocês iam amar esse bate-papo, foi muito leve. Foi um bate-papo de muita dica, dicas importantes, porque às vezes a gente ignora esse cuidado
aqui. A gente acaba ignorando o autocuidado de uma forma geral, né? Com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa espiritualidade. E a gente vai deixando, deixando, deixando. Quando vê a bomba estoura, e a gente não sabe nem para onde pedir socorro, né? Uhum. E foi muito legal ter você aqui. Mais uma vez, Obrigada, obrigada. obrigada eu, uma honra, também te admiro muito, viu? Você, pela pouca convivência, né, que a gente tem no dia a dia, você é uma paciente que eu também honro, né? É uma honra para mim você sair da sua cidade, vir para São Paulo com tantos dermatologistas, né, que a gente tem por aí, e você me escolher para cuidar de você. Então, para mim também é um prazer. Tá? Você também me Obrigada, ensina muito, né? Aquele pouco que obrigada. a gente conversa sobre a culpa, né? Você me ensina muito também, viu? Seu livro maravilhoso, já li Obrigada. e agradeço também o convite. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui. Se você ficou até aí, eu espero que você me ajude a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Então, compartilha, curta, se inscreva no canal e eu te espero no próximo episódio. Um beijo.